sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast das Sócias. Preparamos esse EP para vocês com muito carinho, visando a nossa campanha para chegar até vocês com os temas empreendedorismo feminino, maternidade e advocacia. Hoje aqui comigo as minhas duas sócias maravilhosas com quem eu tenho a chance e a honra de caminhar na advocacia, na vida jurídica e na profissão. Muito bem-vindas! Estou muito feliz da gente estar aqui hoje. A gente preparou esse episódio com muito carinho para vocês. E eu vou começar nos apresentando, a Lauane, que é pós-graduanda em Direito de Famílias e Sucessões pelo IBDFAM, muito atuante na área, essa parte aí de área de família, tudo aquilo que a gente sabe que é um assunto extremamente delicado, ela tem muita atuação nessa área. É mãe de 3, é advogada, é empreendedora, é uma guerreira, é vista como uma pessoa muito doce e muito paciente, mas também na hora que fica brava, que a gente sabe. E é, assim, uma honra caminhar com você. Doutora Lariane, advogada, mãe de 2, pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. É muita coisa, gente. Tenho a honra de caminhar com você. É uma empreendedora incrível. A gente compartilha dessa experiência já há alguns anos e hoje a gente vai trazer mais da nossa história, justamente para mostrar que tem muitas barreiras que podem ser quebradas. E a gente vem fazendo isso graças a Deus. Doutora Lauane. Vamos lá, gente. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que mexe muito com o meu coração. Foi uma mudança de chave na minha vida, envolver tanto o empreendedorismo quanto a maternidade. E, claro, com a minha paixão, que é a advocacia. Eu tenho 3 experiências diferentes, eu acho que eu vou começar compartilhando sobre isso, né? Eu tenho 3 filhos, o João Gabriel, que tem 6 anos, a Maria Antonieta com 4 e o Carlos Eduardo, que tem 2. As minhas 3 gestações eu vivenciei em momentos diferentes da minha vida. João Gabriel, eu ainda uma advogada associada, assim, bem início de carreira, muitas dificuldades que sabemos que nós enfrentamos, né, diariamente, sem a opção de não poder fazer. Eu, quando engravidei, assumi uma posição de que eu faço e eu vou dar conta. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como eu dei conta. Nem eu acredito que eu dei conta. Eu me lembro até, nós 3 trabalhávamos, né, na época eu e a Amanda no mesmo escritório. E eu lembro que o dia que eu fui pra maternidade para ganhar o meu filho, eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou passar lá no escritório. Não, eu preciso dar uma organizada em algumas coisas. E aí, no dia que eu fui parir, eu trabalhei, e era numa sexta-feira, porque Deus é tão abençoado, assim, Deus é tão bom, que ele organizou para que o parto fosse numa sexta, aí quando foi na segunda-feira, já tava eu respondendo e-mail normalmente, assim, como se nada tivesse acontecido. Lógico, a gente sabe de todos os dramas que envolve, né? Não tô aqui romantizando nada. Romantizando, exatamente. Não tô romantizando nada, né? Tem muitos percursos no meio disso que, óbvio, que são dolorosos. Mas eu acredito que a fé e a vontade de fazer vencer, de lutar por aquele serzinho que tava comigo na minha barriga era tão grande que as dificuldades parece que eram, assim, pequenas, não existiam. E foi, assim, muito, muito engrandecedor como pessoa, como profissional, como uma força que nem eu sabia que eu tinha, né? Eu não tinha noção daquilo. E eu consegui sobreviver a essa fase, né? De gestação, nascimento e puerpério e tudo mais. Isso do seu primeiro filho, né, Lau? Você tem Primeiro. 3, então você tem 3 histórias para contar pra gente. 3 histórias. Eu era uma advogada associada. Na minha segunda filha, eu saí desse escritório no final da gestação. E aí, ali, nesse tumulto, 2 crianças, a minha irmã, né, que já tinha saído também,
falou, vamos encarar um empreendedorismo aqui? Vamos seguir essa linha? Eu ainda naquela fase, nem tinha ganho, né? A Maria nem tinha nascido ainda. Falei, tá, vamos. E comecei a estudar essa ideia. E aí demos início. Então, assim, foi bem no começo de escritório. Eu me lembro que nós fizemos uma viagem. A Maria, ela, acho que ela tinha 2 meses de um cliente para fora da cidade. Eu fui com a cliente e aí eu levei uma menina para me ajudar. Eu falei, olha, fica aí no carro. E aí aquele rolo desce para fora, volta para fora, amamenta guri, deixa a guri no colo da menina, não aguenta aí que eu já venho. E assim, e deu certo também, consegui, dentro das minhas possibilidades, foi assim, muito feliz. E a minha última versão foi uma versão muito mais leve, muito mais tranquila, uma outra dinâmica. Que foi, quando era o Carlos Eduardo, nós já tínhamos a sociedade, né? Eu me lembro até que nas 3 eu tive essa vontade e essa experiência de ir trabalhar até o último momento e retornar no meu momento, quando, né? Eu sempre consegui isso, consegui me adaptar para isso. Mas é óbvio que dentro do seu negócio, por mais que o peso seja maior, né? É uma responsabilidade muito maior. É muito mais fácil você conseguir administrar esse percurso, Uma né? autonomia, Uma né, Lau? autonomia, uma liberdade muito maior, assim, muito mais tranquilo. E vivenciar essas fases, né, da maternidade, essas diferenças, a faixa etária dos meus filhos me ajuda muito na minha área, né? Que eu tenho muitas clientes que também acabam passando por dificuldades, que trabalham de maneira diferente. E eu consigo olhar para elas e falar, calma, segura, vai dar certo. Vai, foca que vai. E no final dá certo. Sempre dá certo, né? Eu creio que é mais nesse sentido. Eu me lembro, inclusive, que já cansei de sair para reunião no escritório, quando éramos associados. Eu deixava o João ou com você, aquele rolo. E a gente sempre um apoio uma para outra. Porque o mais importante é o apoio. Você ter alguém para segurar a sua mão e falar, você vai conseguir. Acho que é mais ou menos assim. Perfeito. E aí, Lari, conta pra gente. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês. Nós trabalhamos juntos, eu agradeço muito a Deus, tenho muita gratidão pela nossa sociedade, pela fusão do nosso escritório. Eu acho que isso só engrandeceu, expandiu o nosso negócio de uma forma que a gente, em primeiro momento, não podia nem imaginar. Bom, a escolha de sair de um escritório, eu era advogada associada, ela veio, né, por diversas situações. Eu sou uma pessoa que eu sou muito movida pela fé. Essa é a verdade. O momento que eu escolhi deixar de ser uma advogada associada para empreender na advocacia, abrir o meu próprio negócio, foi uma época que eu estava passando por muitas turbulências ali de ordem pessoal, e aí eu fui para um acampamento. Chegou nesse acampamento, eu falei, bom, eu vou para decidir o que eu vou fazer da minha vida. Ok, saí do acampamento com a decisão tomada. Cheguei na segunda-feira, no escritório que eu trabalhava, e simplesmente comuniquei minha chefe. Vou finalizar as minhas demandas e eu preciso sair daqui. Eu entendi que aquele lugar já não me cabia mais, porque o que eu desejava era algo além. Naquele primeiro momento, eu ainda não tinha a noção do quanto isso seria bom, de fato, para questão de autonomia, liberdade territorial, questões financeiras. Hoje, o que eu tenho de faturamento gira em torno de 10, 20 vezes a mais do que eu ganhava como advogada associada. E a maternidade chegou em um momento, assim, pouco tempo depois que eu tomei essa decisão. E foi, assim, incrível, porque eu pude vivenciar a minha maternidade como eu desejava, vivencio como eu tenho, assim, é claro que eu tenho adaptações, eu tenho toda uma rede de apoio, mas hoje eu tenho a possibilidade de agendar tudo dos meus filhos. Eu acompanho todas as consultas médicas, eu levo em futebol, eu levo em tudo que eu preciso de acordo com a minha programação. Tenho uma babá, tenho um marido que super me apoia, eu tenho vocês. Mas se eu trabalhasse ainda em um escritório como advogada associada, eu penso que tudo isso seria muito mais difícil, delicado, sabe? Enfim, então a maternidade ela já veio em um momento que eu já era dona do meu próprio negócio, com todo aquele peso, com toda aquela responsabilidade, mas eu consegui lidar de uma forma muito boa. Eu também trabalhei até o último minuto. A gravidez do João,
Eu lembro que eu trabalhei até 1h da manhã, saí, meu parto agendado, era, né, uma cesárea, 9h da manhã, tive bebê, minha pauta tava limpa. Já marquei um sábado caso. de manhã, tranquilo, ok. Segunda-feira em casa, já respondendo o WhatsApp de cliente, respondendo e-mail. Meus clientes sempre entendem muito bem, são clientes queridíssimos. Costumo ganhar muitos presentes para os filhos. Sempre sou muito paparicada. Meus filhos são paparicados por clientes, se preocupam. Enfim. Então, assim, a maternidade já veio nesse momento que eu era dona do meu próprio negócio, que eu consegui me programar a minha rotina de uma forma melhor, porque eu não acho que a carreira ela deve impedir, ela deve cortar os seus sonhos. Limitar, né, Lari? Limitar. Eu sempre sonhei em ter uma família. Esse é o meu maior sonho da vida. A minha parte profissional também sempre foi um sonho que, na verdade, eu penso que eles caminhavam ali de forma conjunta, mas no tempo que eu era advogada associada, eu pensava que a maternidade, de alguma maneira, ia dificultar o exercício da minha profissão. Inclusive, eu acabei deixando para depois a história de engravidar. Eu já tinha anos de casada quando eu engravidei. Meu marido sonhava com filha, família, todo mundo perguntava. E aí? Eu já tinha 2 pós-graduações e eu não tinha coragem de engravidar. Essa é a verdade. Tanto é que eu engravidei tomando remédio. Porque Deus, quando ele vê que eu não vou ter coragem de fazer algo, ele vai lá e faz, entendeu? Ele faz por mim. Essa é a verdade. Então, eu não tive escolha. Eu engravidei e falei, agora eu vou ter que dominar minha carreira e eu vou ter que dominar a maternidade. Vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta. Não sei como, mas vai dar certo. E a verdade é que sempre dá tudo certo. A gente consegue lidar. As minhas 2 gravidezes, as 2 gravidezes que eu tive foi super tranquila. Do João não tive absolutamente nada. Da Maria tive alguns probleminhas ali, mas eu lidei bem. Dona do próprio negócio, a gente tem o horário mais flexível, a gente consegue programar tudo de uma forma que a gente consegue seguir. A advocacia é algo que a gente consegue trabalhar também um pouco em home office. Então, tem uma série de situações que foram favoráveis. Na época que eu era advogada associada, certamente eu não teria todo esse benefício que eu tive no empreendedorismo. Essa é a verdade. Certamente, Lari. Eu acho que é uma questão de trazer isso para a realidade mesmo, né? A gente tem isso muito no escritório, justamente por ser um escritório só de mulheres, sócias, mulheres, e de sermos mães, e a gente compartilha muito essa rotina nas redes sociais, a gente recebe muito questionamento de como é que você dá conta? Como é que vocês dão conta, Lau? Como é que você dá conta com 3 filhos? Exato, de responder, de cumprir prazo, de fazer audiência. E tem uma questão aqui que eu até queria trazer aqui com vocês, que é a questão que, embora a gente não somos advogadas associadas em um escritório, a gente tenha feito essa escolha de empreender, a gente tem responsabilidades muito maiores. Inclusive, hoje a gente tem outras famílias que dependem do nosso escritório. Então, assim, além de atender o nosso cliente de uma maneira que ele se sinta acolhido, de uma maneira que ele se sinta realmente que tem seguro, que tem profissionais ali lutando por ele e pegando esse problema e dizendo, olha, a sua dor é a minha dor, vamos fazer dentro das nossas possibilidades e dentro do exercício da profissão o que é possível para você. Acredito que em todas as áreas a gente faça isso. Acredito não, eu tenho certeza. Que a gente faça isso. Então, assim, embora a gente a gente tenha essa flexibilidade, eu acho que são, assim, inúmeros benefícios, pontos positivos e vantajosos, inclusive de dar oportunidade para formar novas advogadas. A gente investe muito nisso, porque é um tempo investido, a gente traz muito essa possibilidade para dentro do escritório. E estudar o negócio, né, gente? A gente vive isso diariamente. Porque, na verdade, um escritório de advocacia é uma empresa. Ele funciona como uma empresa. Então, a gente tem nós nos dividimos entre a parte financeira e administrativa, entre a área de mercado e vendas, entre a área operacional e a gestão da equipe, que nossa equipe tem crescido muito, né? Embora hoje nós sejamos as únicas mães, no nosso corpo jurídico... É todo composto de mulheres. Exato. O nosso corpo jurídico não tenha ninguém que seja mãe, a gente nunca teve problema com isso. A gente nunca... Eu me lembro até uma vez, logo no começo, nós abrimos entrevista. Eu não sei se vocês se lembram, eu esqueci o nome da menina.
Ela Catherine. chegou, ela chegou toda simpática, ela tinha tudo pra vaga e ela com receio de falar que era mãe. Recém-mãe. É, Sim, Inclusive, 2 ela, meses. ela tinha ali, ela dela. ali tentando e a gente conversando, eu gostei dela. Quando ela falou assim, então, eu tenho uma bebê, eu percebi que ela tava querendo omitir essa informação. Sim. Sim. E aí, quando ela trouxe essa informação, aí ela Ela é a pessoa ela que correta. vai cumprir a vaga. Porque eu acho que por conta da nossa experiência, Sim. por saber qual é a mudança de chave que a maternidade traz, quando ela disse, isso não seria jamais uma desvantagem, né? Eu acho que nós três pensamos dessa maneira. Eu E acho, na- não, tenho certeza. É, Ah, mas tem filho, vai ficar pegando atestado. Mas não, na verdade, tem filho aí, você pode ter certeza que se ela não for de manhã, ela vai cumprir o prazo da casa dela. Se ela não fizer assim, ela vai fazer essa, ela vai dar conta, porque mãe dá conta. Então, no nosso escritório, eu acho que isso é muito bacana, que a preferência é que sejam mães, né? Uhum. É um diferencial, mas não é um diferencial negativo. Pelo contrário, e quantas empresas começarem a enxergar isso, as pessoas começarem a olhar por esse lado, todo mundo vai mudar totalmente a cabeça. Porque, olha, você gestar, passar por tudo que a gente passa numa gestação, num parto, venceu na vida. Venceu na Educar, vida. eu acho que é uma parte muito difícil da maternidade, é educar os nossos filhos. Passinho é uma dificuldade a mais. Então, assim, a gente tá sempre, todos os dias, superando desafios. Hoje, pra vir aqui, Sim. eu saí de casa, tive que deixar com a minha mãe, a dinâmica não funcionou, o horário não funcionou. Deixei ficou chorando, aí já fica o coração, ai, meu Deus. Tô sendo uma péssima mãe. peso também, né? Tem o Estou peso sendo que a uma sociedade péssima mãe. impõe. Estou sendo uma péssima mãe porque tá chorando. Aí depois você pega, põe a cabeça no lugar. Não, calma. Tem que ser feito dessa maneira. Sim. E eu acho que é uma questão mesmo dessa multifunção, né? Sim. A gente tem muito, como mães, a gente tem pelo menos nós aqui, claro que né? Existem exceções, mas a gente tenta ser muito perfeito. Então, a gente quer ser a boa mãe, a gente quer ser a ótima advogada, a gente quer ser a ótima empreendedora, a gente quer ser a dona de casa, Aham. né? Que A é gente um quer dos ter mais gato, difíceis. eu agora tô nessa vibe. A gente quer ter gato, a gente quer ter cachorro, a gente quer cuidar. São muitas demandas. Muitas. E a gente tem essa cobrança, inclusive, como a Lariane falou, da sociedade, de uma maneira geral. Sim. E o que mais me dói é ver, na verdade, como a sociedade olha a mãe de uma forma negativa. Ai, ela é mãe, então ela não dá conta dessa vaga. Que é justamente o problema que essa estagiária, na época, aparentemente refletia, né? Então, assim, na verdade, gente, a sociedade precisa entender que os reflexos que uma gestação deixa na vida de uma mãe é deixar um reflexo de uma mulher mais forte, de uma mulher mais resiliente. Eu sou uma pessoa que, da minha natureza, eu já sou uma pessoa difícil de desistir de algo. Mas, meu bem, depois que eu fui mãe, aí sim que eu não desisto mesmo. Os meus filhos, eles ressignificaram totalmente a minha vida e a minha carreira também. Porque hoje eu consigo olhar com uma empatia maior. Muitas demandas que antes, pra mim, eu era totalmente relapsa. Era indiferente. Sabe? Não, eu simplesmente tinha algumas situações que, pra mim, algumas dores que não me tocavam. E a maternidade trouxe uma visão de vida muito diferente. E eu imagino que é assim com vocês também. Com certeza. Sim. Bom, vamos seguir aqui. A gente tá saindo um pouquinho da pauta. Mas... Conta pra gente um pouco da sua rotina com o Antônio. Vamos lá. Minha rotina com o Antônio. Quando eu fui mãe, eu também era advogada associada. Foi muito turbulento a minha gravidez. Eu tive vários percalços. Não na gravidez em si, mas percursos emocionais. Mas, e assim, logo depois também, o Antônio acho que estava com 1 ano. Foi quando eu saí do escritório, não me recordo bem. Mas foi mais ou menos por aí. E hoje, o que empreender me proporciona é uma coisa que eu, sinceramente, gostaria que toda mãe tivesse esse privilégio. O meu filho é especial, então ele precisa de um tratamento especial, ele precisa fazer terapia 3 vezes na semana, ele precisa, enfim, ele tem várias demandas especiais, de cuidados especiais que uma criança precisa. E muitas mães, e vamos colocar até aqui a pauta mesmo, muitas advogadas não têm essa liberdade de poder levar o filho na terapia como eu faço.
Sim. de poder Acompanhar. Né? acompanhar, de poder proporcionar para ele todo esse tratamento acompanhado. Então, isso é uma liberdade muito grande. Eu sou mãe solo, então mora eu, o Antônio, na nossa casa. Quando ele não tá comigo, ele tá com o pai, enfim. Eu também tenho uma rede de apoio muito boa, graças a Deus, sempre tive. Inclusive, morei com a minha mãe até 1 ano do Antônio, que foi, assim, muito bom. Os dois são um grude por conta disso, né? Lógico, além do laço. Imagina, minha mãe tava comigo Vó, né? Minha mãe tava comigo no meu parto, minha mãe foi no meu parto. Então, assim, sempre foi um apoio muito grande que eu recebi. E ter essa liberdade, e sinceramente, eu me sinto privilegiada. Com certeza. Porque Deus me mandou esse desafio, mas ele me proporciona que eu não fique com uma sensação de estar sendo relapsa com o meu filho. Porque eu posso acompanhá-lo. Uhum. Eu posso acompanhá-lo em uma tarefa. Eu acho que isso é uma coisa que, né, as mães aí que eventualmente não estão empreendendo, que têm uma jornada de trabalho de, sei lá, 8 horas por dia, e ainda chega em casa, precisa, né, Organizar a casa. organizar tudo a de uma vez. casa, precisa fazer tarefa com a criança, o tempo de qualidade é muito menor. E Sim. por mais que, eu digo isso, por mais que a gente tenha muito mais responsabilidade no nosso escritório, porque também, como eu disse, famílias dependem de nós, a gente tem essa liberdade de fazer isso, de estar com os nossos filhos, de ir numa reunião da escola. De organizar, né? Organizar a pauta, organizar a vida, tudo. Exatamente. Então, assim, eu com a minha rotina com o Antônio, a gente passou agora, recentemente, por algumas alterações, dele ficar, inclusive, mais em casa na parte da manhã, antes ele estudava integral, agora ele estuda meio período. É claro, a gente precisa de gente para poder, e eu acho que e o que a gente pensa, que muitas vezes pode ser uma coisa que vá nos diminuir, tipo, precisa de ajuda. Precisa. Porque senão você fica maluca. Se você não tiver quem vai te ajudar na sua casa, quem vai te ajudar com seu filho, essa rede de apoio, ainda que seja uma rede de apoio remunerada, babá, a gente precisa de babá, não tem Psicólogo. jeito. Não, quem me Psicólogo. segue, com certeza conhece a Tilê, né? É minha babá, que é assim, meu braço direito, esquerdo. Tenho várias pessoas que me ajudam, meu marido, minha mãe, que é uma super vó, meu pai. Sim. Mas assim, a gente tem aquela confiança de quem tá todos os dias ali com a gente pode contar. Ai, surgiu uma agenda agora de urgência, meu cliente precisa agora que eu Uhum. vá ao encontro dele. Com certeza eu tenho alguém para contar e que eu possa de fato ir. E, enfim, saber que o meu filho, a minha filha estão bem cuidados, sem ter aquele peso. Deixei algo para trás e acho que não vai dar certo. E, Lariane, me responde uma outra coisa. A gente está falando aqui de muitos pontos positivos, mas o que você vê de dificuldade de conciliar a maternidade com a advocacia? O que eu vejo de dificuldade, eu vou ser bem sincera, minha ótica é totalmente positiva em relação a isso. Uhum. Eu penso que a gente tem algumas questões, por exemplo, é a empreendedora, como que funciona? Ela não tem aquele valor fixo que ela pode contar Perfeito. todo Isso, mês ali isso. na continha dela, né? Uhum. Porém, o que eu penso? A gente tem que ter uma programação financeira, e eu sou a louca da planilha, todo mundo sabe disso. Literalmente. Uhum. Tudo para mim tem que estar na planilha, mas eu penso assim, que embora a gente não tenha esse valor X para contar por mês, ao menos no meu caso, a minha possibilidade de ganho no empreendedorismo foi muito maior, infinitamente melhor. Quando o advogado associado, eu não tinha possibilidade de fechar um contrato de honorário de mais de R$ 200.000. E graças a Deus, isso é uma realidade do nosso escritório. Então, assim, eu não tenho o valor X no mês que eu posso contar, como vocês, porém, eu tenho uma possibilidade de ganho muito maior, que depende de uma programação financeira. Então, o mês que eu tenho ganhos maiores do que de costume, eu costumeiramente vou lá e já deixo uma reserva de urgência, uma Perfeito. reserva aqui e ali. Eu acho que isso é muito importante. Esse é o ponto que eu não digo nem que é negativo, mas é um ponto que depende de uma Frágil. observação maior, de um cuidado. Sim, exatamente. Essa questão o que a gente fala aqui, um escritório de advocacia é uma empresa. Então, a gente tem o financeiro, a gente tem conta jurídica, a gente tem a distribuição de lucro Nossa. é feita de maneira extremamente profissional. E a gente tem isso. Embora não tenha, é claro, a gente tem a renda fixa do nosso escritório, mas não é uma coisa, se a gente tiver que fazer um investimento, a gente precisa se organizar. Sim. No empreendedorismo, a gente costuma falar que não existe advogado sem cliente.
Não. E aí a gente vai para nossa área de mercado, que são a captação desses clientes, a maneira que a gente se projeta no mercado jurídico em Campo Grande, no Brasil, como a gente tem feito de atender clientes no Brasil inteiro. E isso é uma coisa que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver sendo empreendedora, Sim. tendo o próprio escritório. A gente precisa ter conexão com as pessoas. Sim. Para poder. É engraçado isso. A gente precisa passar. Eu tava conversando essa semana com uma colega, e o que eu tava dizendo, eu disse para ela, ela me disse: não, mas tem muita advogada em Campo Grande. Eu falei: olha, o mercado não está saturado. Sabe o que faz um cliente te contratar? É a confiança que você passa para ele. A maneira que você atua em um contrato, e a gente sabe disso. Hoje, a gente tem gente batendo na nossa porta para fechar contrato. Sim. Em um outro momento. Inclusive, clientes com potencial que, em primeiro momento, a gente falava, poxa, será que um dia a gente vai chegar a atender esse nível de cliente? Exatamente. E a nossa projeção, o que que faz isso? É atender bem o cliente que a gente já tem. Atender bem o Que é a cliente nossa que a melhor gente... propaganda. É a nossa... Um cliente satisfeito é a melhor propaganda. Ah, mas de onde você tira um cliente? Como vocês fazem captação? Vocês vão lá na área criminal, você vai lá e fica entregando cartãozinho? É um bom serviço que a gente presta pro cliente que a gente já tem. A gente quer evoluir, a gente quer expandir sempre. Sim. Mas a gente precisa prestar um bom serviço porque a gente já tem. A gente almeja. Mas essa prestação, para mim, é indispensável e inclusive, é um dos pontos que eu fico mais feliz com a nossa prestação de serviço, é o retorno, a gratidão e a indicação dos nossos clientes, porque certamente isso diz muito sobre nós. Não, Sim. e eu gostaria de fazer uma observação, que tem muita gente que acredita que a imagem de ser mãe pode ser um empecilho. Mas depende do cliente, né? Exato. Os nossos clientes, assim, eu fico até assustada, porque já aconteceu de cliente chegar e ter uma das crianças lá, né? Nunca isso foi algo para diminuir Não. o nosso currículo ou a nossa prestação de serviço. Demérito. Não, nunca foi um demérito, né? Muito pelo contrário, eu acho que, assim, a maternidade em si trouxe um olhar para o nosso cliente. Nossa, ela é uma boa advogada, ela é mãe, ela é... E, Sim. assim, constrói todo um contexto, né, Uhum. de tudo isso para entregar um serviço bom, sendo uma mãe, sendo um olhar, uma empatia maior, né? Com certeza. E os nossos clientes também, eles são bem carinhosos nesse sentido. Não, e eu confesso que, assim, em primeiro momento, quando eu engravidei, foi algo que eu pensei, meu Deus, uma advogada grávida demonstra fragilidade. Eu confesso, gente, eu confesso. É um Eu tinha uma preconceito, né? resistência em engravidar, porque eu pensava, poxa, eu tô em um momento tão acelerado da minha vida, e assim, tudo Vou caminhou aparecer grávida bem, agora. vou aparecer grávida, tô na minha segunda pós-graduação, tô pulando pra mais uma, e aí? Mas eu peguei e falei, gente, eu não tenho escolha, então eu vou seguir. Eu grávida, com a barriga pela tampa, essa é a verdade. Tive visita em presídio na época pra cobrir agenda. O que acontece? A Amanda faz a frente, né, criminal do escritório, mas tem dias que acontece urgência, acompanhar um flagrante aqui e ali, a pauta do escritório pega fogo. Eu sempre posto, né, a respeito disso. Se eu sumir, certamente é porque aqui tá incendiado, né? O escritório tá em chamas. É verdade. Então, assim, eu já tive vezes que eu fui com a barriga desse tamanho, visitar cliente que precisava de atendimento de urgência. Eu viajei na semana do meu parto, com autorização do meu médico, porque ele me disse, eu vou liberar, porque você está 100% bem, você vai de carro devagarzinho. Era em Ponta Porã o atendimento, e ele ainda me falou, se acontecer alguma coisa, você me liga, exceto se você estiver andando no Shopping China. Estou te liberando para ir fazer um atendimento urgente de cliente. Então, assim, e graças a Deus, tive meu marido para me levar, meu marido cansou, inclusive, no começo ali, que o meu bebê, o João, ele não tomava ainda fórmula, meu marido ia em reunião, esperava com o neném no colo, lá no carro, porque eu não queria deixar ele em casa, eu ainda tinha medo, né? O primeiro é diferente, né? Então, assim, não queria deixar ele em casa. Dudu já faz a mamadeira sozinho. Não, a segunda já saiu da maternidade, já peito e fórmula, entendeu? Mas o primeiro eu ainda tive uma resistênciazinha. Então, meu marido já ficou, eu em reunião, meu marido ficou no carro esperando, porque a hora que finalizasse a reunião, eu já ia dar uma mamar que estava no horário. Então, assim, não foi um demérito, embora em primeiro momento eu pensasse a respeito disso pelo peso da sociedade, tá? Eu pensava que era um demérito, sim, que demonstrava fragilidade
uma advogada grávida. Mas no meu caso, graças a Deus, jamais foi um demérito. Inclusive, eu sempre tento passar essa experiência para quem está próximo das profissionais que eu acompanho e tudo mais, porque a gente não precisa carregar esse peso, a gente precisa se libertar. O sonho de ter uma carreira bem-sucedida não impede de forma alguma o exercício da maternidade. E eu confesso que a maternidade é a minha maior realização da vida, mas ela caminha com o exercício da minha profissão, que é a minha paixão. Perfeito. Não, e assim, puxando essa linha, na verdade, aqui são 3 temas, né? Empreendedorismo, advocacia e maternidade. Mas não precisam ser 3 coisas distintas na nossa vida. Nós podemos caminhar com os 3 conjuntamente. Você não tem que ser ou empreendedora, ou advogada, ou isso, ou aquilo. Você pode ser tudo. É só administrar, é só organizar. E é engraçado que, eu sempre falo isso também, que quando você está no seu papel de advogada, a sociedade não quer que você seja mãe. E quando você está no seu papel de mãe, a sociedade não quer que você tenha o papel de advogada. Então, assim, eu acho que o ambiente que a gente cria no escritório, especificamente, é um ambiente muito confortável para a gente ser tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Eu vou para o escritório hoje de manhã, vou ter que levar o filho. Isso é tão tranquilo no nosso ambiente de trabalho, no nosso escritório, é tão comum que a gente olha o mundo dizendo vocês estão errando, né? Você tá certo. Uma naturalidade. Não, gente, pera lá, vem pra esse time aqui, que isso aqui funciona, entendeu? Exatamente. Não é porque você é mãe que você não vai poder trabalhar, não é porque seu filho tá com problema que você não vai poder carregar. Você tem que resolver o seu... Porque assim, vamos ser sinceras. Qual é a nossa função da vida? Como advogada, resolver problema. Como mãe, resolver problema. Como empreendedora, resolver problema. Então, assim, não importa em qual personagem você está naquele momento. A sua função é resolver problema. Se para resolver o problema do meu cliente eu vou ter que levar o meu filho no fórum porque ele tá dodói, vai ter que ir no médico depois, eu estou resolvendo o problema. Sim. Essa é a minha função, entendeu? E as pessoas não conseguem entender que a mãe tem essa habilidade mais aflorada em resolver, em ter essa dinâmica, né? Eu acho que é um olhar errado. Eu acho que a gente traz, inclusive, um novo conceito de mercado, um novo conceito corporativo na área jurídica para Campo Grande. Assim, tem outros escritórios que são mães. É muito importante, gente, a gente lembrar aqui que a gente não tem apadrinhamento jurídico nenhum. É na As 3 raça sócias mesmo. que estão aqui é na raça. Foi, sei lá, quero ser advogada. De onde você tirou isso? Não sei, quero ser advogada. Mas todas são vocacionadas para isso, mas a gente não tem apadrinhamento. Certamente, dar continuidade a um escritório de advocacia que já vem andando e você vai, né, prosseguir, Deve é ser mais fácil. Eu não Sim. sei como é. Mas deve ser mais fácil, né? Não, obviamente, também diminuindo as colegas, né? Não é isso. Que já vem, né? Do Que já vem apadrinhamento, uma de um história de apadrinhamento, família. mas a gente busca o nosso lugar no sol todos os dias. E eu acho que a gente tem mostrado sim, e a gente tem isso no nosso dia a dia mesmo, a gente compartilha isso muito nas redes sociais, da maternidade dentro da advocacia. A gente é vista, e inclusive quando a Lariane trouxe aqui a questão da fragilidade da maternidade, eu acho que foi a mesma palavra que eu pensei. Foi a mesma palavra que eu pensei. A fragilidade da maternidade. E não tem nada a ver com isso. Eu lembro quando eu tava de 7 meses ou 8 meses, eu fui atender um cliente em São Paulo. A minha barriga estava enorme. Eu fiz uma correria muito grande. Eu sempre sou acostumada a andar de salto, tarará. Eu com um saltinho baixinho, a barriga enorme, o vestido. E o que aconteceu nesse dia? Era um cliente que fazia questão que fosse eu atendê-lo, né? Sim. Eu, graças a Deus, tive a possibilidade de conhecer muitos outros estados trabalhando, prestando o serviço que eu prestava. De excelência, sempre foi um serviço de excelência que o cliente gostava, então eu tive essas oportunidades. E a gente tem um negócio aqui que é unânime, que é desenrolar, que é desenvolver. A gente sempre ouve muito isso. Não, mano, vai nelas que elas desenrolam. Vai nelas que elas resolvem. E isso era resolver um problema. E tava chovendo muito em São Paulo. E ficou apertado o final da minha reunião
com o voo de volta. E choveu e caiu árvore em São Paulo. Fim das contas, eu perdi o voo. Não foi por conta de falta de Tá. programação, foi que realmente era impossível. Incidente. Salvo engano, eu acho que a gente demorou, a gente saiu ali da Zona Sul, foi para o aeroporto de Guarulhos, e acho que a gente demorou 2 horas no percurso. Uma coisa que, em um momento comum, você vai demorar aí 40, 50 minutos, no máximo, né, até Guarulhos. E não tinha voo no mesmo dia. Eu dormi com a barriga enorme no aeroporto. Não acredito. Eu dormi no aeroporto, o cliente ficou desesperado, porque, assim, né, não tinha muito o que fazer, não tinha mais voo naquele dia. Tinha no outro dia, meu voo, salvo engano, acho que era 8 horas da noite, tinha voo 6 horas da manhã no outro dia. E eu dormi no Vai aeroporto. fazer o quê? Já tô ali Vai mesmo. fazer o quê? Mas ele nem tá protegido dentro da minha barriguinha. O problema não é é meu. mesmo? Eu tô bem, como a Lariane disse, o médico liberou, eu tô bem. Nossa, eu não me sinto frágil. Acho que não é isso, assim. A gente não tem que ter esse peso da fragilidade, que foi muito bem como a Não. Lariane trouxe. Porque a gente é capaz, sim, de muita coisa e a sociedade precisa parar de ver Entender isso. isso. Exato. Eu recebi as fotos do meu parto, esses tempos, né? E aí, olhando as fotos ali, no antessala, né, de parto ali, simplesmente respondendo o WhatsApp, ligação. Eu lembro que um cliente ligou de uma empresa que a gente atende muito bacana, e ele me ligou assim, desculpa, você pode falar? Porque assim, meus clientes normalmente Não, a gente tem essa acompanham as liberdade. redes e tudo mais. Falei, meu querido, eu tô ótima. Ainda falta Diga-me. 20 minutos pro meu parto, meu Tem querido. tempo. Tá tudo certo. O que você precisa? E dali mesmo, era uma situação de urgência. Ele precisava de uma resposta imediata. E assim, eles têm muita confiança. Então, não é algo que é fácil de passar, vou mandar para outro jurídico. Não, o cliente, quando ele é bem atendido, ele retorna sempre a casa, ele se mantém naquele lugar, ele te indica. E assim, às vezes uma palavra que você fala resolve, desenrola na cabeça do cliente aquela situação que para ele é algo muito delicado, muito difícil, mas que a gente sabe o caminho correto, as palavras-chave, a forma correta de ser resolvida. E eu resolvi o que ele precisava naquele momento. Passou o meu parto ali, algumas horas depois recebi uma mensagem linda, agradecendo, sabe, pelo atendimento que eu fiz ali mesmo, não com a roupa ali pronta. Eu vou até postar a foto, tá? Eu quero ver. Então, assim, e é sobre isso, é sobre resolver, é sobre a mãe, que ela dá conta de tudo mesmo. Desculpa, sociedade, mas a mulher, pra mim, desculpa, eu sou Outra função. super a favor do empreendedorismo feminino, sou super a favor da nossa bandeira de feminismo, de mulher. Somos mulheres de fé, somos mães que correm atrás, mulheres advogadas. Então, assim, eu sou super a favor da bandeira. A mulher dá conta de tudo, sim, porque ela a mulher é uma mulher forte. Nós não podemos abaixar a cabeça, sabe? Para a sociedade que prega que a mulher não pode exercer a carreira e dar conta da maternidade. Não, eu sou totalmente contra isso. E eu acho, Lariane, até já caminhando aqui para o fim, eu acho que essa certeza, porque eu acho que a gente só consegue passar essa mensagem quando você sabe disso, mãe. Viveu. Sim. Quando você sabe disso, mãe. Quando você se empodera dessa força. Para de se ver como frágil, para de se ver, eu não vou dar conta. Ande com mulheres que vão te dizer, você vai dar conta. Admire mulheres profissionais que dizem, você dá conta. Isso muda o seu ambiente. E é o que eu estou dizendo aqui. A gente muda o nosso ambiente dentro do nosso escritório, não vendo como ter que levar o filho para o escritório, por exemplo, é um problema. Não é um problema. Pode não ser um problema, pode ser um problema em outros ambientes, mas no nosso não é. Então, eu acho que a gente precisa dessa certeza para conseguir passar essa mensagem para frente, e eu acho que é isso que nos diferencia. A certeza que a gente tem das mães que nós somos, das filhas, das advogadas, das empreendedoras, das mentoras, né? A gente tem essa certeza e a gente consegue passar isso para frente. Então, você precisa se empoderar da sua força para conseguir transmitir essa mensagem. E Sim. eu até puxando essa. Eu lembro que tem uma dessas marketing que vocês duas organizam, né? Porque elas se organizam. Tem uma das postagens que nós fizemos, que eu acho que já tem uns 2 anos, que é um post muito simplesinho, mas aquela frase é uma frase tão de impacto e que tem tão a ver com a gente, que eu nunca esqueço aquilo. Que é mulheres fortes, impulsionam mulheres fortes, né? E assim, nós três, eu sou muito agradecida, porque
é um adjetivo, tudo a ver com a gente. E desde sempre, né? Não é só na sociedade. Eu me lembro de quando você, uma vez, deixou o Antônio comigo, foi para uma Você já audiência. amamentou o Antônio pra mim? Eu amamentei. Eu Verdade. lembro, você foi para uma audiência, o menino tinha 2 meses. Eu fiquei com ele na minha sala. Gente, os nossos bebês, eles parecem que sabem, né? Que a mãe não tinha condições. Os meninos não abriam a boca pra nada. Não, era bom Coloquei o demais. bichinho debaixo do bebê conforto debaixo no cantinho da mesa. Antônio, fica de boa aí. Dava uma chacoalhadinha nele. O menino começou a chorar de fome. E o guri só mamava peito 2 meses. Eu tenho a foto. Sim. 2 meses. Ela numa audiência, eu não atendia. Rapaz, arranquei o peito. Falei, é aqui mesmo, filho. Só tem esse. Vai ter que ser esse aqui mesmo. E ele mamou, gente. O bichinho com a fome. É verdade, Ele mamou e voltou. Então, assim, existem mulheres que afundam mulheres. Que falam assim, Verdade. Verdade. larga seu trabalho. Esquece a sua profissão. Abandona a faculdade. Nossa, tem colegas A que eu já ouvi, escola é mais cara, você vai ganhar menos do que você tem que pagar na escola. Verdade. né? E não vê o crescimento disso, né? Você vai pagar para trabalhar. É uma Nossa, frase que as minhas é muito clientes difícil. me relatam que sempre ouvem isso. Não larga de trabalhar, fica aqui em casa cuidando das crianças, você vai pagar para trabalhar. Então, assim, não é uma realidade. Se você tiver mulher do seu lado para te impulsionar, se você é muito importante. decidir, vou fazer, você vai fazer. E isso é uma escolha, né, Lau? É uma As pessoas que escolha. você resolve caminhar. Com quem Sim. você está caminhando? Sim. Qual o É, impacto dessas pessoas na sua vida? O que eu penso? Eu queria que todas as mulheres tivessem a possibilidade de trabalhar em um ambiente como o nosso, de mulheres que se apoiam, que não vem problema nenhum na maternidade. Mas o que acontece? Se você não está nesse ambiente, pode ter certeza, você Vai desistir. precisa trocar, porque senão a caminhada é mais difícil, você não evolui. Procure sempre estar próximo de pessoas que te inspiram, pessoas que estão na caminhada ali no mesmo sentido, como nós. Né? A gente se alinhou a nossa fusão porque o nosso propósito era o mesmo. Então, assim, eu acho que o ambiente influencia muito e a gente Sem dúvidas. precisa observar e mudar. Se o ambiente não está caminhando no formato do seu sonho, da onde você quer chegar, meu bem, reavalie. Gente, Né? eu tenho, assim, até fazendo as últimas considerações mesmo. Já que vai Não, tocando vamos enquanto- tocando. Eu vejo assim, lembrando, eu nunca fui casada. Então, eu sempre fui São mãe solo. realidades diferentes. Eu sempre fui mãe solo. E a minha gravidez não foi uma coisa planejada, como vocês devem imaginar, né? Não foi planejada. Quando eu descobri... Mas eu sempre tive o desejo de ser mãe. Então, quando eu descobri a minha gravidez, assim, eu ganhava pouquíssimo na época. Eu trabalhava muito. Porque, assim, o estágio, pra mim, é o que eu sempre falo. O estágio, pra mim, era a minha dedicação no período da faculdade para uma carreira que eu almejava. Então, era investimento de tempo total. Eu acho que nós 3 fizemos isso durante a faculdade. E quando eu engravidei, eu tinha 24 anos. Quer dizer, advogada júnior, ganhava 0, morava com a minha mãe na época. E a única coisa que eu pensei foi, que eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, Eu lembro da resposta, mãe. e a minha carreira? E agora? Era o que eu pensava, assim, eu falei, e agora? E a minha carreira? Porque, assim, eu sempre fui desprendida. Eu ia, mandava fazer, eu não tinha boca pra falar, não, eu tava sempre pronto pra tudo. Eu sou essa pessoa, tô pronta. Vamos. Bora. Agora. Tem que ir pra não sei não, tô indo, tô aqui com a minha malinha já pronta e bela. Então, assim, eu falei, e agora? Tô presa. Eu pensei, acabou pra mim. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, você continua com as mesmas habilidades que você tem, você continua, o seu caminho vai ser mais distante. Porque a gente também precisa dizer isso, né? Sim. O seu caminho ele vai ser mais distante, vai ser uma estrada mais sinuosa para você caminhar. Mas o seu objetivo, você vai alcançar do mesmo jeito. Assim, é mais difícil porque a gente tem essa multitarefa e essa multidemanda. Mas com o objetivo, nada te impede de vencer. De chegar no final dessa linha. Realmente, a gente tem aqui uma cobrinha para chegar, de repente, uma linha reta seria mais rápido. Sem esse percurso todo. Mas você chega no final dessa caminhada muito mais forte. Não, e a felicidade também, né? Porque a gente sabe, sem romantizar, maternidade não é algo assim 100% amor, lindo, maravilhoso. Não, gente, não é. Não. Esqueçam isso. Mas é que, assim, do mesmo tempo que você passa por dificuldades, você tem uma alegria tão grande.
Não tem como você não olhar para aquelas criaturas que só fazem arte, porque os meus só fazem arte. E você não sentir amor, você não se sentir amada, você não chegar depois de um dia cansado de trabalho, sabe? Um monte de pepino resolvendo. E você chegar e ter um abraço gostoso, um guri pulando a cabeça, sabe? Mãe, toma aqui meu chocolate. Então, assim, você sente um amor e uma felicidade que eu acho que o caminho reto não chegaria. Não sei, né? Não, assim, não julgando, mas eu nunca vi nada igual ao que a gente sente quando olha os nossos filhos. Ô, Lau, e fala pra gente como é pra você, a Maria, olhar pra você e falar que quer ser advogada. Não, a Maria é uma piada. Ela é uma piada. Os três, cada um já escolheu mais ou menos a profissão, né? O João Gabriel, desde pequenininho, ele sempre falou que era polícia. Sempre, sempre. A primeira festa fantasia na escola, ele escolheu um fantasia de polícia. Ele fala para minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga, Thaís, que ela é oficial. Ele fala que ele vai ser polícia, ele é o João Polícia, tudo é polícia. Desde sempre. E a Maria, ela simplesmente é advogada. Não, eu vou para o escritório da minha mãe. Ela coloca a sandália da Lau. Ela blazer. chega na escola e fala, minha mãe é advogada. Tipo assim, tudo pra ela é voltado pra advocacia. Eu tô Que me linda. arrumando pra ir pra escola, pra ir trabalhar, e ela se arrumando pra ir pra escola, ela olha assim, você não vai colocar o seu salto? Hoje você não vai pro quitório? Quitório, ela fala. Tá. Mãe, hoje eu tô com dor de garganta, eu quero ir pro quitório. Mentira, só porque ela quer ficar sapateando lá, entendeu? Ai, não, porque eu sou advogada. O que você vai fazer, Maria? Não, você é advogada, eu que vou cuidar do escritório da minha mãe. Nossa, assim, é uma é realização, lindo. né, na verdade. E eu vou falar uma coisa. Uma das minhas felicidades que eu sinto, uma das coisas mais alegres que eu sinto e que me motivam muito, é o fato de que eles me usam como um exemplo. Eu me acho um bom exemplo para os meus filhos. Isso é Poxa, eu incrível. sou uma mulher que sai do nada. Meu pai tinha uma loja de móveis, tá? De móveis usados. Então, assim, eu e a Lariane, a gente entregava móveis na época do ensino médio, começo de faculdade. Sim. Final assim, de final faculdade, de depois faculdade. de escritório aberto, quantas vezes necessitar, a gente vai lá, se tiver que fazer entrega, faça. Minha mãe sempre comenta, né, sobre isso, na verdade. Mas a gente vê isso com gratidão, isso Sim, nos então, engrandece, né? eu saí uma pessoa sem apadrinhamento, me lascando para pagar a faculdade, como muitas, né, que também vão fazer entrevista com a gente, contam das dificuldades, sofrendo para pagar a faculdade, sofrendo para estudar, fazia estágio o dia inteiro. Então, assim, eu tive que me dedicar muito, muito, assim, sem reserva alguma de qualquer coisa, nada. Fazia cursinho para o OAB online depois da faculdade, da meia-noite às 3. Sim. Então, assim, eu me dediquei muito. E aí eu engravidei e não desisti. Eu não desisti, eu não deixei meu plano de lado. Perfeito. Meu foco era, não, veio tudo bem, e vou seguir e vou continuar, porque eu decidi que eu vou vencer na vida. Eu decidi que eu vou conseguir. Então, assim, percorri coisas assim. Eu falo que até, né, a gente tem esse comentário, que o nosso buraco é um pouco mais embaixo. Uhum. Né? A gente tem um sentido de dificuldade que é um pouco mais embaixo do que o normal, né? Então, eu passei por tudo isso. Tive os meus filhos. Tive privação em alguns momentos da vida dele. O João foi com 3 meses pra escola. Nossa, isso é... Nossa, ele foi com 3... Tem noção? O dia que ele completou 3 meses, era dia 19... Eu não esqueço. 19 de janeiro. Era o primeiro dia na escola. Eu levei o meu neném. O que eu fazia? Porque eu não quis parar de amamentar. Porque eu decidi que eu não ia não amamentar. Eu decidi que nesse percurso todo, eu iria amamentar até quando eu quisesse. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu deixava ele na escola, amamentava. 9 horas, meu despertador tocava. Saía correndo do escritório, fugida. Nessa época você trabalhava como Advogada associada. 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 Eu fugia. E aí eu ia lá, amamentava ele, coisa... E ele era tão bonzinho. 20 minutinhos ele Ele era mamava, já muito ficava bonzinho. quietinho e dormia. Eu entregava no colo da Pro, corria pro escritório, terminava minhas coisas ali rapidinho. Meio-dia eu voltava, ficava no meu horário de almoço ali umas meia hora, 40 minutos com ele. Cansei de levar você. Ficava ali numa meia hora, 40 minutos na hora do almoço. Dava um mamazinho. Parte da tarde, 3h30, ele mamava certinho. Era batata. Eu chegava lá, a professora falava pra mim assim, ele acabou de acordar. Era certinho. 6 horas eu pegava e aí ele mamava livre demanda, né, pro final do dia. Então, assim, eu decidi. E aí eu passei por isso. Poxa, eu não fiquei em casa. Muita gente tem a oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de ficar o tempo todo, de exercer só a maternidade, que deve ser lindo, deve ser muito Sim. gostoso.
Eu não tive essa possibilidade. Mas hoje, eu vejo que eles refletem em mim. O que eles observam? Poxa, é uma pessoa decidida, uma pessoa que lutou, que teve que lutar. Ela é um exemplo, entendeu? E eu quero ser esse exemplo. Eu quero ser exemplo de uma pessoa que batalha. Eu quero ser um exemplo de uma pessoa que luta, que consegue, que vence desafios. Perfeito. Sabe? Então, assim, é das dores, como você disse ontem, né? Dos amores e das dores de tudo que a gente vive, entende? Sim, Então, é muito gratificante mesmo. muito lindo. É Vamos... sobre isso. A gente tem 20 minutinhos ainda. Ah, tá. Bom, uma impressão que o PP tem, eu acho muito engraçado, que é muito o que a gente fala no escritório. O nosso lema é: nós somos contratadas para resolver problemas. Sim. Advogado que não resolve problema Não é advogado. Não não é é advogado, não serve para nada. Essa é a verdade. E aí, enfim, esses dias fui chamada na escola pela professora, né? Fui, oi, pro, o que foi? Tá tudo certo? Não, mãe, só vou te contar uma coisa. Fui chamar a atenção do João Pedro e ele me disse: Pro, eu vou chamar a minha mãe, porque ela vai resolver esse problema. Eu confesso que eu não pude nem, assim, expressar a reação na frente da professora. É claro, repreendi ele, tudo mais, conversei, Não é bem tentei assim, explicar, carteirão. não é bem assim. Mas Meu a filho, verdade é que meu filho só tem 3 anos, e ele consegue, na cabecinha dele, eu tenho uma mãe que resolve problemas. Então, eu penso que na caminhada nós estamos acertando, a gente está no caminho Certamente. certo. Porque se uma criança consegue compreender que eu resolvo problemas, eu tô caminhando bem. Eu tô Caminhando caminhando bem. bem, né? Então, assim, isso acaba me deixando muito feliz. A mensagem que eu gostaria até de deixar aqui para as mães é o seguinte: conciliar a maternidade e a carreira não é algo fácil, mas também não é impossível. Quando a gente consegue ter decisões assertivas, a gente se faz resiliente às dificuldades, aos percalços, não é tudo lindo, não é mar de rosas, mas a gente não desiste. Ao final, nós nos tornamos mulheres mais fortes, muito mais realizadas. Então, assim, se algo no seu ambiente não está caminhando nesse sentido e tudo mais, tenha certeza. Você está em um ambiente que não te cabe mais. Você precisa abrir o horizonte, você precisa pôr a cara no sol, a cara a tapa e, de fato, caminhar de uma forma, procurar algo que te deixe, tenha a possibilidade de caminhar com uma boa maternidade, com uma profissão que te realiza. Ao final, certamente você vai ser muito mais feliz. Muito sobre isso. lindo, muito lindo mesmo. Não, e assim, a gente passa cada coisa engraçada, né? Parando assim pra analisar. Eu me lembro agora, eu lembrei que uma vez eu fui com a Lari contou que ela foi na delegacia, né? No presídio, sei lá. Uma vez eu fui despachar um processo de família, gente. E aí a gente sabe que quando a gente, né, na gestação, existe ali um sentimento aflorado. Se olhar feio, a mulher chora, né? E eu não sou uma mulher de chorar, eu sou sensível, mas eu não sou de chorar. E eu me lembro que era uma situação muito assim, sabe? E eu me envolvo emocionalmente com os meus casos também. Eu tenho esse, né? Não tem como, na minha concepção, não tem como, eu não sou um robô. E grávida, então, pronto. Eu sentei lá na vara de família. Uma juíza mulher que eu adoro. Comecei a falar pra ela. A juíza, ela ficou até pálida, assim, né? E aí eu comecei a falar. E eu expliquei todos os meus fundamentos. E ela ficou tão, assim, escutando eu falar. E aí começou a escorrer uma lágrima. E eu, tipo assim... seguindo, né? Não queria fazer aquilo, mas... Aconteceu. Ela assustou. Aí ela... doutora, quer um copo de água? Tipo assim, calma, quer um copinho de água? Eu falei assim, não, eu quero. Ela falou assim, não, eu entendi, doutora, eu já tinha entendido a sua peça. Eu já tinha entendido tudo. A sua explanação aqui foi ótima. Pode ficar tranquila, que eu vou olhar com toda essa sensibilidade que você me passou. E aí eu me lembro que eu tava com uma barriga tão grande, tão grande. E a juíza, eu acho que ela falou, eu penso que na cabeça dela, ela falou assim, gente, essa mulher vai parir aqui dentro? Por que essa mulher tá sofrendo? Teve uma parte que ela perguntou pra mim assim, doutora, é seu parente? Não, excelência, meu cliente contratou essa semana. Então, assim, uma sensibilidade. E aí eu saí dali, assim, porque a gente já sai pra dar o resultado pro cliente. Olha,
fui despachar, conversei, foi assim, assim. E eu tava me ressentida, querendo chorar mais. Aí eu parei, respirei, acalmei e falei, não, pera lá. Volta aqui à realidade. Liguei pra cliente, expliquei e tal. E eu cheguei no escritório, falei, gente, vai demorar essa decisão, não vai sair, né? Falei, meu Deus, vontade de chorar mais. Aí eu sentei lá. Falei, vou dar uma olhadinha no processo. Na hora que eu dei a olhadinha no processo, ela olhou, a decisão foi assim, com a sensibilidade que eu esperava. Que a gente Ai, que nunca legal. consegue o que a gente, né? Assim, eu esperava uma sensibilidade, um resultado bom pra criança. E ela me deu aquele resultado. Quando eu olhei, aí comecei a chorar em dobro, né? Porque daí eu consegui. Aí é uma realização, aí é uma emoção, Aí é vem desse jeito que a tudo. Então, gente assim, se sente. mistura tudo. Vamos lá, vamos caminhar aqui para o final do nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu vou finalizar falando com as advogadas empreendedoras. Eu acho que com quem você caminha realmente faz muita diferença. Não desista, se empodere desse sentimento de certeza que você pode e se livre da fragilidade que a sociedade te coloca. Você pode estar onde você quiser, você pode ser mãe, você pode ser profissional, você pode ser esposa, você pode ser casada, você pode ser solteira, você pode ser o que você quiser ser. E eu acho que esse espaço aqui hoje e esse lugar que nós estamos traz muito conforto para a gente poder falar sobre isso e passar essa mensagem para vocês. Eu gostaria também de agradecer. Tem que encerrar, porque senão nós vamos virar o dia falando sobre isso. São muitas coisas que envolvem a maternidade, muitos sentimentos. E eu gostaria de falar não só para as advogadas, nem para as empreendedoras, nem para as pessoas que trabalham no mundo jurídico, mas eu gostaria de falar para você, mulher. Não tenha medo de decidir ser o que você quiser. Só decida, se posicione. Não saia do seu caminho por nada. Não existe obstáculo quando você decide algo. E você não é obrigada a ser ou um ou outro. Você é obrigada a decidir ser o que você achar que deve ser. Se isso for multifunções, se organize. Não tenha medo no primeiro obstáculo, porque são muitos. Não desista no primeiro. Continue, persista. Empreenda, seja feliz, decida ser o que você quiser e não seja ou um ou outro. Acumule, faça o que você quiser. Mulher tem essa possibilidade. Ela consegue administrar mais de uma coisa com o tempo. Então, continue, siga esse caminho, seja feliz, seja mãe, aproveite tudo dessa vida, porque a vida é passageira. É passageira. Você precisa buscar a sua felicidade. Então, faça o que você achar que deve ser feito. Siga sempre sem desistir. Tem uma mensagem para sua mãe? Quer deixar uma mensagem para sua mãe? Eu vou deixar, mas espera aí, eu ainda quero deixar uma última mensagem aqui para as mulheres, para as mães que amo de paixão e parabenizo, né, pelo Dia das Mães. E eu quero rememorar a quem ainda possui algum resquíciozinho de dúvida. Mulher, você senta na cadeira que você quiser, na onde você quiser, aproveite, se empodere, se aproprie do sentimento de nós estamos em protagonismo. A mulher hoje, ela é protagonista da sua história. A gente só precisa assumir esse papel. A maternidade e a carreira, uma situação não anula a outra. Na verdade, elas se fortalecem. A mãe, a profissional, ela é cada vez mais forte. Hoje eu sou muito mais forte como uma advogada que também é mãe. E é sobre isso. Muito legal. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Mãe, te amo. Eu também, mãe, te amo. Feliz Antônio, Dia das eu Mães. amo ser sua mãe. Eu quero mandar um beijo para todas as mães, desejar um feliz Dia das Mães, desejar que a gente continue no nosso papel de amor e no nosso papel de carinho com as nossas famílias, que a gente não precisa perder a nossa sensibilidade de mulher para poder se posicionar, inclusive no mercado e no empreendedorismo. Eu também quero deixar um recado para as minhas clientes, né? 90% das minhas clientes são mães, então assim, eu amo todas. Eu tento assim dentro da minha possibilidade, que eu gosto muito disso na minha profissão, que eu consigo levantar outras mulheres e ajudar e mostrar um outro horizonte. Eu gostaria de agradecer pela confiança de vocês.
gostaria de parabenizar, porque todas vocês são excelentes, são excepcionais, são especiais, vocês são mães demais, vocês são mães, assim, que não existem, que superam todos os desafios. E eu vejo isso diariamente e fico muito feliz. Gostaria de parabenizar a minha mãe pelo Dia das Mães. Uma mãe excepcional que conseguiu superar muitas dificuldades. Que, olha, é uma avó, assim, sem parâmetro. Tem que dar uma segurada nela, que ela é avó demais até. Uma mãe, exemplo de fé, de amor. Parabenizar todas as mães. Sejam mãe com muito amor. Não se culpem por nada. Eu sei que é inerente, mas não se culpem. Se apoiem, se acolham. E um feliz Dia das Mães para todos. Gostaria de homenagear os meus filhos maravilhosos que me deram esse título de mãe, que para mim é o mais importante que eu tenho. Que eu amo demais meus travessos, meus bagunceiros, meus terroristas. Amo, 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 amo muito, muito, muito. Meu coração cabe eles inteirinho. E é isso, um feliz Dia das Mães para vocês. Bom, eu gostaria de parabenizar a minha mãe, que é uma mãe, assim, acima da média. Como mãe, ela é incrível. Como avó, ela é excelente. Eu sou grata a Deus por ter a oportunidade de ser filha dela e de ver o amor que ela tem com os netos. Isso me realiza demais. Agradecer aos meus filhos que me deram esse título de mãe, me ressignificaram como pessoa, como profissional. Sinceramente, nem de longe eu podia imaginar em quem a maternidade iria me transformar. E é isso, parabéns a todas as mãezinhas. Vamos lá, vamos à luta. Você não está sozinha nessa jornada. Seja forte e corajosa, não é mesmo? É isso, né, gente? É isso. Finalizamos? Muito obrigada.